Fala galera, mais um Missão Enem número 4, onde hoje a gente vai trabalhar com alguns aspectos de Darwin e Lamarck que falam sobre evolução e são muito frequentes na estatística da prova do Enem. Eu sou o professor Digenal, vem comigo! Gente, olha só, peguem todas as provas do Enem e analisem todas as questões que foram cobradas ideias sobre Darwin e Lamarck. O que a gente precisa entender? Primeiro, evolução traz a ideia de mudança. A evolução traz o conceito de modificação. Isso é uma coisa que já foi cobrada na prova do Enem. Segundo ponto, como é que a gente vai diferenciar Darwin de Lamarck? Baseado na análise do texto, entendendo qual é o papel do meio ambiente. Um outro aspecto importante na hora de acertar as questões de evolução é sobre a ideia de adaptação. Tanto Darwin quanto Lamarck entendiam que os organismos precisavam se adaptar, estavam se adaptando ao ambiente, que o ambiente tinha essa questão da mudança, mas a forma como essa adaptação acontecia é o grande diferencial dos dois. Depois que eu explicar isso para vocês, podem pegar todas as questões que já cobraram Darwin e Lamarck. Vocês vão conseguir eliminar 3 das 5 alternativas do item. E as duas que vão ficar na dúvida, vocês vão conseguir eliminar com essa informação que eu vou dar para vocês agora. Darwin e Lamarck não tinham conhecimento de genética. Essas primeiras ideias de Lamarck, elas vêm de 1809, a ideia da seleção natural de 1859 e Mendel faz suas publicações em 1865. Portanto, na hora da leitura da prova, do Enem ou de qualquer vestibular, nenhum dos dois poderiam falar que essas mudanças iriam ter alterações genéticas incorporadas ao DNA ou coisa do tipo, porque eles não tinham esse conhecimento de genética. Então vamos embora. Na hora que você trabalhar com Lamarck e Darwin, a gente vai analisar o meio ambiente. Para Lamarck, a evolução existe por conta de uma intenção de um organismo em ser melhor, mais complexo, em sempre se adaptar. Lamarck não aceitava a ideia da extinção. Então, para ele, o meio era indutor de adaptações. O meio gera uma pressão, o organismo, então, reage através do uso e desuso, o uso desenvolve, o desuso atrofia, então a força do hábito entra nessa jogada e essa característica adquirida ela vai ser transmitida para o descendente. Para Darwin existia diversidade. Existem indivíduos com características diferentes e o meio é agente de seleção natural. O meio cria um contexto onde, dentro daquilo que existe na espécie, naquela população, a gente vai ter a luta, né, a disputa pelos recursos e sobrevivem os mais aptos. Então, por exemplo, bactérias. Bactérias que são resistentes aos antibióticos. Qual a explicação de Lamarck? De tanto que eu usei os antibióticos, pelo uso as bactérias desenvolveram essa resistência. Para Lamarck, qual seria a explicação? Eu tenho bactérias com diferentes características. Na hora que eu aplico o antibiótico, aquelas bactérias que são resistentes vão sobreviver e as sensíveis vão morrer. Na hora que eu começo a analisar o pescoço da girafa, que é um exemplo que cai muito, né? Pegando uma parte bem didática, que é a explicação do pescoço, ela é um pouco além daquilo que a gente usa nas questões. Mas pegando o pescoço da girafa, para Lamarck, de tanto que esticou, a girafa ficou pescoçuda. Para Darwin, existiam girafas de diferentes tamanhos de pescoço. As que tinham o pescoço que se adequava àquela situação que o meio impunham, sobreviveram mais do que os outros, deixaram mais descendentes e a característica se espalhou. Então a ideia da seleção natural ela tem que ter a diversidade dentro da população, o que a gente chama de variações intraespecíficas, que Darwin inclusive não soube explicar, para poder passar adiante. Então é desse jeito, dessa forma, que a gente consegue pegar qualquer questão do Enem e fazer a diferenciação, se é Lamarck ou se é Darwin. Então quando a gente entende que o meio é indutor de adaptações, a gente vai estar trabalhando com lamarquismo. Quando a gente entende que o meio é agente de seleção natural, a gente vai estar trabalhando com o darwinismo. E tem que ter um cuidado que o mais apto, ele depende da condição ecológica. Então, ser mais apto no ambiente não necessariamente me obriga a ser mais apto em qualquer ambiente. Então, essa ideia da aptidão, ela depende da condição. Então, gente, desse jeito vocês conseguem responder as questões do Enem que exigem que a gente tenha esse entendimento de fazer a explicação de características através de Darwin ou de Lamarck. Lembrem-se que, a partir do momento que eu levo em consideração características genéticas, incorporação de informação ao DNA e essa transmissividade, explicando com a ciência que a gente conhece, né, de genética, a gente já está trabalhando com algo que é mais além, que é o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução. Se você chegou até aqui, eu peço a você que se inscreva no canal, que dê o seu like e que compartilhe com seus amigos que também vão fazer Enem, para que eles possam brocar e a gente comemore lá na frente. Então, gente, beijão e é isso aí.